Você sabe? Quantas vezes você já se pegou no final do mês pensando: para onde foi meu salário? Ou sentindo aquela angústia por não saber exatamente como está a sua situação financeira? É uma sensação comum, mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Organizar as finanças pode parecer um bicho de sete cabeças para muita gente. Algo complicado, restrito a especialistas. Mas a verdade é que, com as ferramentas e o conhecimento certos, qualquer um pode tomar as rédeas da sua vida financeira e, mais importante, construir um futuro mais tranquilo e próspero. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos desmistificar esse universo e mostrar que, com um pouco de disciplina e os métodos certos, você pode transformar a sua relação com o dinheiro. Muitas vezes, a gente cresce sem uma educação financeira formal. Aprendemos na marra, cometendo erros que poderiam ser evitados. E aí, quando a vida adulta chega com suas contas, boletos e responsabilidades, a gente se sente perdido. A falta de organização financeira não afeta só o bolso. Afeta nossa paz de espírito, nossos relacionamentos e até nossa saúde. O estresse financeiro é real e pode ser paralisante. Mas e se eu te dissesse que existem caminhos, métodos testados e aprovados, muitos deles compilados em livros de finanças, que se tornaram best-sellers justamente por oferecerem soluções práticas e eficazes? Não estamos falando de fórmulas mágicas para enriquecer da noite para o dia, porque isso, vamos ser sinceros, não existe. Estamos falando de estratégia, de planejamento, de construir uma base sólida para que você possa alcançar seus objetivos, sejam eles quais forem. Fazer uma viagem dos sonhos, comprar uma casa, ter uma aposentadoria confortável ou simplesmente ter a segurança de saber que suas contas estão em dia e que você tem uma reserva para imprevistos. A primeira grande chave, e isso é um consenso em praticamente todos os grandes guias financeiros, é entender para onde o seu dinheiro está indo. Parece óbvio, né? Mas pouca gente realmente faz isso de forma consistente. É o famoso orçamento. E não, orçamento não é sinônimo de privação, de cortar todos os prazeres da vida. Orçamento é, na verdade, uma ferramenta de clareza. É como acender uma luz num quarto escuro. Você finalmente consegue ver onde está pisando. Consiste basicamente em registrar todas as suas receitas, seu salário, renda extra, qualquer dinheiro que entre, e todas as suas despesas, desde o aluguel e as contas fixas até aquele cafezinho na padaria. Hoje em dia, existem aplicativos, planilhas, caderninhos. O método que você vai usar é o que menos importa, desde que funcione para você e você seja fiel a ele. Ao fazer isso, você começa a identificar padrões, vê onde estão os ralos, por onde seu dinheiro está escoando sem que você perceba, e, principalmente, ganha poder de decisão. Você pode, por exemplo, perceber que pequenos gastos supérfluos, somados ao final do mês, representam um valor considerável que poderia ser direcionado para algo mais importante. Dentro dessa ideia de orçamento, muitos especialistas recomendam métodos como a regra 50-30-20. Já ouviu falar? É uma forma simples de dividir sua renda líquida. 50% para gastos essenciais, como moradia, alimentação, transporte e saúde. 30% para gastos variáveis ou desejos pessoais como lazer, hobbies, compras não essenciais. E os importantíssimos 20% para poupança e pagamento de dívidas. Claro que essa é uma sugestão, uma referência. A sua realidade pode pedir ajustes, mas o princípio é o mesmo: dar um destino consciente para cada parte do seu dinheiro. Outro pilar fundamental que os livros de finanças sempre batem na tecla é o pague-se primeiro. O que isso significa? Significa que, assim que sua renda cair na conta, antes de pagar qualquer boleto, antes de sair gastando, você separa uma parte para seus objetivos financeiros, para sua poupança, para seus investimentos. É mudar a lógica de poupar o que sobra para gastar o que sobra depois de poupar. Essa simples mudança de mentalidade é revolucionária.
Porque, sejamos honestos, se a gente esperar sobrar, na maioria das vezes, não sobra nada, ou sobra muito pouco. Ao se pagar primeiro, você prioriza o seu futuro, a sua segurança financeira. É um ato de autorresponsabilidade e de planejamento a longo prazo. E falando em longo prazo, não podemos esquecer da importância de ter metas financeiras claras. Onde você quer estar daqui a 1 ano? E em 5 anos? E na sua aposentadoria? Ter objetivos definidos te dá um propósito para organizar suas finanças. Não é só sobre economizar por economizar. É sobre construir o futuro que você deseja. Essas metas podem ser de curto prazo, como criar uma reserva de emergência. Aliás, isso é crucial. Ter um dinheiro guardado para imprevistos evita que você se endivide quando algo inesperado acontece. Ou de longo prazo, como a compra de um imóvel ou a independência financeira. Escreva essas metas, deixe-as visíveis. Isso te ajudará a manter o foco e a motivação, especialmente naqueles dias em que bate a vontade de chutar o balde. E por falar em dívidas, essa é uma realidade para muitos brasileiros. Se você está endividado, saiba que não está sozinho e que existe saída. A organização financeira é o primeiro passo para se livrar delas. É preciso encarar a situação de frente, listar todas as dívidas, ver quais têm os juros mais altos e traçar um plano para quitá-las. Às vezes, é necessário renegociar, buscar taxas menores, cortar gastos temporariamente para acelerar esse processo. Livrar-se das dívidas traz um alívio imenso e abre espaço no orçamento para você começar a construir seu patrimônio. Percebe como tudo está interligado? Entender seus gastos, criar um orçamento, pagar-se primeiro, definir metas e gerenciar dívidas são passos que se complementam. Mas nada disso funciona se não houver uma mudança de mentalidade. A relação com o dinheiro é muito comportamental. Precisamos desenvolver hábitos financeiros saudáveis, questionar nossos impulsos de consumo, aprender a diferenciar o que é necessidade do que é desejo. É um processo de autoconhecimento também. Os livros de finanças nos dão o como, as ferramentas, as estratégias, mas o porquê e a disciplina vêm de dentro de nós. É sobre entender que cada pequena decisão financeira hoje impacta diretamente o seu amanhã. Não se trata de ser mesquinho ou de viver uma vida de privações, mas de ser intencional com o seu dinheiro, de fazê-lo trabalhar a seu favor, e não o contrário. A tranquilidade de saber que suas finanças estão organizadas, que você está preparado para imprevistos e caminhando em direção aos seus sonhos, isso não tem preço. É uma liberdade que vai muito além do dinheiro em si. Então, que tal começar essa jornada de transformação financeira hoje mesmo? As informações estão aí, as ferramentas existem. O primeiro passo, muitas vezes o mais difícil, é a decisão de começar. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se acendeu uma luzinha aí sobre como você pode melhorar sua organização financeira, eu te convido a fazer 3 coisinhas que nos ajudam demais a continuar trazendo material de qualidade para vocês. Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora e clica no botão de se inscrever. Segundo, deixa o seu like, o seu joinha aqui no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele alcança mais pessoas. E terceiro, e muito importante, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilhe qual método você já usa ou qual dica de hoje você pretende aplicar. Ou talvez você tenha uma dúvida específica ou uma sugestão de tema para os próximos vídeos. A sua participação é fundamental para a gente. Queremos construir uma comunidade forte, onde todos possam aprender e crescer juntos. Lembre-se, conhecimento é poder, e conhecimento financeiro é liberdade. Um grande abraço e até a próxima.